Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciar a aula de hoje fazendo uma pergunta. Você gosta de história de aventuras? Gosta de ler história de aventuras? Ou de assistir filme onde tem história de aventuras? Vocês já perceberam que nessas histórias as ações praticadas pelos personagens são aquelas que prevalecem? E que nessas histórias também nós, enquanto leitores, ou enquanto aquela pessoa que está assistindo o filme, a gente acaba percorrendo a mente dos personagens, a gente se torna como se fosse amigo íntimo deles. Já pararam para pensar nisso? Que a gente passa a conhecer os sentimentos, até os pensamentos mais secretos desses personagens? Pois na aula de hoje nós vamos trabalhar um gênero textual que tem tudo a ver com essas histórias de aventuras, com essa mente dos personagens que a gente acaba conhecendo, a gente acaba se conhecendo os sentimentos, os pensamentos mais secretos dos personagens. Nós vamos trabalhar os chamados contos psicológicos. O que é o conto psicológico? Na verdade, ele é um gênero textual que vai apresentar as mesmas características das demais narrativas literárias, vai ter uma sequência de ações, vai ter mais de um ou mais personagens. Só que no conto psicológico, o foco ele não está nos fatos externos, mas na vida interior dos personagens, na vida interior dos seres. Além disso, além do que de estar contando o que está na superfície do texto, há também uma história oculta, que vai enfatizar os sentimentos, as memórias, as motivações secretas dos personagens. Essa expressão conto psicológico, na verdade, ela é bem mais subjetiva, pois ela vai dar espaço para as interpretações mais particulares, mais íntima, né, do personagem. O conto psicológico é uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças, aos sentimentos dos personagens, o que vai acarretar a predominância do tempo psicológico, que é um tempo que vai fluir de acordo com as emoções. Qual a diferença do tempo psicológico para o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo do relógio, é o tempo do calendário, é aquele que segue uma sequência, né? Uma sequência cronológica. Já no conto psicológico, há a predominância do tempo psicológico. Por quê? Porque é aquele tempo que ele vai fluir de acordo com as emoções do personagem, ou seja, ele pode estar lembrando de algo que aconteceu há alguns anos atrás, ou pode estar imaginando como vai acontecer no futuro, então vai prevalecer o tempo psicológico. A apresentação do enredo, ela não segue, quer dizer, ela pode ou não seguir uma ordem natural dos acontecimentos, até porque o tempo das emoções, ele não é um tempo linear, ou seja, ele não segue uma sequência, né? Como eu falei para vocês, por ser o tempo psicológico, pode retornar ao passado, a um passado muito distante, ou a um passado mais recente, ou pode imaginar projetar ações para o futuro. Então, não é um tempo linear. O espaço físico também, ele é marcado por um ponto de vista de como as coisas são sentidas, de como as experiências são sentidas pelo personagem. Então, no conto psicológico, a gente não é uma narrativa na qual a gente não vai se prender a ações do mundo externo. A gente vai se prender às emoções, às lembranças, aos sentimentos dos personagens. No Brasil, a representante mais importante do conto psicológico é Clarice Lispector. Você já leu alguma obra de Clarice Lispector? Pois vale muito a pena. Inclusive, vou deixar aqui como sugestão para vocês, para fazerem uma leitura de alguma obra de Clarice Lispector ou de algum outro conto psicológico. Debatam com o professor de sala sobre as características, o que foi que vocês acharam, o que é que mais lhe prende nesse chamado conto psicológico, o que é que lhe chama mais atenção, faz com que a leitura fique mais prazerosa. Então, debate aí com o seu professor de sala, pratica bastante, faz as atividades, leiam muito, que a gente volta na próxima aula para a gente aprender cada vez mais sobre essa maravilhosa e surpreendente língua portuguesa, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, e até a próxima aula.